Desejamos boa noite a todas e a todos, e a partir de agora nós iniciamos o nosso Seminário dos Egressos do PPG-Doc, e iniciamos então com uma singela homenagem ao nosso mestre, o Biratã D'Ambrosio, que nos deixou este mês, essa semana, no dia 12, e o Lemate e os seus membros do Jetnoma, nós agradecemos por todo o aprendizado sobre as importantes colaborações que o Biratã D'Ambrosio deu no desenvolvimento de práticas de ensino que envolvem cultura, história, modelos, muitas alternativas para o nosso processo de ensino e aprendizagem da matemática em sala de aula. Então, nesse momento, nós agradecemos profundamente, e ao contrário do que acontece normalmente, que a gente dedicar 1 minuto de silêncio, nós nesse momento pedimos para que todos se mantenham sempre ativos, nunca em silêncio, porque nós nunca nos calaremos diante de tanta injustiça social, tanta opressão em relação ao trabalho que a universidade desenvolve. Então, nesse momento, nós agradecemos profundamente e garantimos a nossa permanente luta em favor do processo de ensino da matemática de maneira justa, igualitária, democrática e, acima de tudo, humana. Então, a todas e a todos, nós desejamos bons estudos nesse momento que nós iniciamos uma trajetória de relatos de experiência com os professores que fizeram mestrado no PPG-Doc. E a nossa programação no primeiro ciclo de relatos dos egressos do PPG-Doc traz o professor Sebastião Rodrigues Moura e a professora Eridete Pina, que são egressos do PPG-Doc na área de ciências, mediados pela professora doutora Franci Fraga Martins. Amanhã nós teremos nesse mesmo horário o relato dos egressos, a professora doutora Renata Laurinho e a professora Verena Cissa, mediado por mim, Oswaldo Barros, e nesse mesmo horário, amanhã, dando continuidade a este evento. Então, neste momento, nós convidamos para compor esta mesa que vai ser mediada pela professora Franci Fraga. Nós convidamos o professor Sebastião Rodrigues Moura e a professora Eridete Pina. E agora eu passo então a palavra para a professora Franci. Professora, seja bem-vinda. Professores, sejam bem-vindos e bons estudos para vocês. Obrigada, professor Oswaldo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, pensando num processo iniciado, né, que hoje poderemos dizer sim que começaremos os nossos ciclos de relatos de egressos do PPG-Doc. Foi algo pensado, planejado há um tempo atrás, e a gente veio amadurecendo a ideia, e eu agradeço muito a parceria do professor Oswaldo, que é o nosso professor permanente do PPG-Doc, a parceria da professora Renata Lourinho, que é egressa do PPG-Doc, que está também contribuindo nos bastidores, no planejamento desse evento, né? E agradecer em especial os nossos dois primeiros convidados, né? Professor Sebastião Rodrigues Moura e a professora Eridete Pina, por ter aceitado a participar desse momento conosco, para que a gente possa trocar experiências e várias questões que envolvem a nossa vida profissional de professor, né, e professora. Bem, gente, esse ciclo de relatos, ele tem por objetivo compartilhar, trazer egressos do PPG-Doc para que eles compartilhem, então, as experiências profissionais, né, mas experiências fundamentalmente de pesquisa, de formação e de docência, cada um na sua área, né, na sua disciplina, digamos assim, né, onde aqueles que atuam na educação básica também, no momento,
desse compartilhamento vai trazer muitas ideias a respeito, e esse momento é um momento, no meu entendimento, um momento rico para que a gente possa dar visibilidade para uma rede de formação de professores no estado do Pará que estamos constituindo por meio do PPG-DOC. E, obviamente, que essa rede de formação de professores, ela não nasce somente no PPG-DOC, mas se a gente fala da nossa instituição FPA, em especial o nosso Instituto de Educação Matemática e Científica, onde nos acolhe, é o nosso instituto, né, nós, então, falamos de uma formação de rede, de uma grande rede de formação de professores que data aí do final da década de 70, início de 80, né, com o Clube de Ciências constituído pela professora Terezinha Valim, que deu origem ao IENSE, que hoje é o Instituto de Educação Matemática e Científica, no qual o PPG-DOC está vinculado. Então, em especial, este ciclo de relatos pretende com que, ao longo do ano, a gente possa convidar vários egressos, tanto da educação em ciências quanto da educação matemática, para compartilhar os seus momentos de pesquisa e de formação por meio do PPG-DOC, mas não só, porque existe toda uma bagagem, né, trazida por esses professores convidados no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia de pesquisa, as perspectivas futuras do que eles foram fazendo, né, após o PPG-DOC, mas também a partir do hoje, né, o que ainda tem por fazer para frente. Eu entendo que, no momento em que a gente compartilha essas experiências, como eu disse, a gente dá essa visibilidade a essa rede que vem sendo constituída, mas, principalmente, a gente encontra novos colegas de trabalho, né, na medida em que eu me interesso por uma temática que um professor ou uma professora egressa do PPG-DOC compartilha a sua experiência aqui nesse momento, desse evento. Então, a cada encontro, né, a cada identificação com o colega professor, com uma colega professora, a gente também pode ir constituindo novas redes de formação continuada, né, e experiências que você pode levar para outros municípios do estado do Pará, para outros estados, enfim. Eu vejo que aqui é um encontro de pessoas que têm um objetivo comum, né? O nosso maior objetivo é nos desenvolvermos profissionalmente e também desenvolver pesquisas e produtos educacionais na educação em ciências e na educação matemática. Então, sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigada ao primeiro convite, né? Primeira dupla de professores, professora Eridete e professor Sebastião, por nos honrar nesse momento com essa experiência que eu tenho certeza que é única para todos nós. Então, gente, também nós organizamos esse momento para que cada professor e o professor Sebastião, a professora Eridete, possa conversar com vocês aí em torno de 30 minutos. Na sequência, a gente pode fazer uma pequena síntese do que eles trazem para a gente de experiências, e a gente vai abrir para algumas perguntas também, que vocês podem colocar aí no chat, no canal, tá bom? Então, a gente vai dar início com a professora Eridete. Muito obrigada, mais uma vez, professora Eridete, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, e eu passo a palavra para você nesse momento. Muito, muito obrigada. Caros colegas, boa noite. Antes de mais nada, a gente sempre começa tudo que a gente faz agradecendo a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá diariamente, quando levantamos, e, enfim, agradecer pelo dom da vida, pela nossa saúde, pela saúde de nossos familiares e amigos. Então, a gente gosta sempre de começar dizendo obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que Tu faz, por tudo que Tu és em nossas vidas. E boa noite, professora Franci, prazer em revê-la. Boa noite, Renata, boa noite, Sebastião, professor Osvaldo, demais colegas, boa noite, que estão nos acompanhando. E é um prazer imenso, tá? Me sinto honrada
em estar participando desse momento. E confesso para vocês que durante a semana, quando pensava em o que trazer para cá, né, o relato de nossas experiências, eu também senti assim um pouco do peso da responsabilidade de ser um dos primeiros, né, professor Sebastião, professora Renata, professora Verena, que vão estar conosco amanhã, um dos primeiros do IENSE, do PPG-DOC, a estar aqui narrando nossas experiências. Mas é assim, eu sou apaixonada pelo lugar onde eu fiz mestrado. Então é um prazer muito grande estar aqui e dividir com vocês, e espero conseguir contribuir de alguma forma, incentivar meus colegas para que também participem, para que também tentem, vá lá, façam a seleção para vivenciar as experiências que nós vivemos no IEM. Sebastião, vamos lá, então, ouvi-lo, né? E agradeço imensamente a sua disponibilidade por estar aqui conosco. Fique à vontade, professor Sebastião. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite. Me sinto, assim como a professora Eridete, me sinto lisonjeado por ter recebido esse convite. Para mim, falar da casa onde eu fiz mestrado, para mim, é uma honra, né? Então, vou trazer um pouco dessa experiência, né, durante esse período que eu caminhei durante essa formação também, né? Então, para mim, é um momento oportuno também para compartilhar as experiências que eu vivi, né, com pessoas que são interessadas em ingressar também no mestrado do PPG-DOC, as pessoas que já estão no mestrado, e também aqueles colegas, né, que já passaram também pela casa. Isso eu vim até pensando, né, que não é somente uma narrativa pessoal, mas acredito que seja também uma narrativa coletiva. Então, eu espero que todos se sintam também representados nesse momento em que eu trago aqui para a gente dialogar um pouco sobre essa experiência, tá? Eu fiz uma pequena apresentação também, que trazendo um pouco dessa relação, né? Eu intitulei Eu e PPG-DOC, narrativas como um processo para constituir minha caminhada à docência, tá? Então, eu venho trazendo exatamente esse relato de experiência, em forma... venho trazendo bastante fotos, né? Fotos, inclusive, que fazem pouco tempo até então, mas do meu arquivo pessoal, então nem coloquei a fonte, né? Mas por serem minhas aqui até então, isso já ajuda bastante, tá? E eu sou, me apresentando aqui inicialmente, né? Me chamo Sebastião Rodrigues Moura, sou licenciado em Ciências Naturais com habilitação em Física pela UEPA e fiz um mestrado em Docência em Educação em Ciência e Matemática com ingresso em 2014, que foi exatamente a primeira turma, né? Então, para mim, está sendo muito oportuno trazer esse relato de experiência também para esse momento, representando também a minha turma de 2014, né, que alguns estão acompanhando também. E hoje estou no doutorado em Educação em Ciência e Matemática pela REAMEC, também, né, compartilhando o mesmo espaço formativo do IENSE na UFPA, tá? Para essa fala, né, que eu venho trazendo sobre esse relato, eu venho colocando e me situando em três momentos, três cenários até então. O primeiro, né, vou situar aqui de qual cenário eu estava vindo até chegar ao PPG-DOC, tá? Em seguida, em qual cenário eu estive, né, em qual cenário eu estava durante essa fase formativa no IENSE, e para qual cenário eu fui após o IENSE, após o PPG-DOC, e onde estou. Então, vou fazer essa transição entre esses três momentos aqui que eu considero oportuno para a gente dialogar e conceber também essa compreensão sobre quem é o Sebastião, o que ele faz, o que ele fazia, né, o que ele anda fazendo após esse mestrado, tá? Então, de qual cenário eu estava vindo? Então, esse caminhar primeiro que eu venho trazendo é exatamente a graduação, né, que eu fiz em 2000 e concluí em 2008, perdão. O ingresso foi em 2008, né, e foi na UEPA, na Universidade do Estado do Pará, e até então eu comecei a fazer pesquisas na Universidade do Estado do Pará
e elas se voltavam muito para a área, né, de física da matéria condensada. E era, até então, para aquele momento, a paixão que eu tinha, era o que eu pensava em seguir carreira de pesquisa no mestrado. E o meu TCC, inclusive, ele tem, né, esse viés da pesquisa aplicada, né, que é da área de física de materiais, exatamente pelo contato que eu fui fazendo com os professores no período da graduação. Então, era algo ali que já estava me motivando, né, para fazer pesquisa no âmbito, mesmo que no início da graduação, e aquilo já estava me lançando, né, com novos olhares para conceber novos espaços formativos após a graduação. Quando eu concluo a graduação, na verdade, no mesmo ano, eu prestei concurso, né, do Estado, né, pela SEDUC, e eu fui aprovado, e no final do ano em que eu estava concluindo a graduação, já fui nomeado para ser professor pela SEDUC no município de onde sou, que é Irituia, aqui no Nordeste do Pará. E eu saí diretamente, né, da graduação e já voltei, né, para a sala de aula na escola em que eu fiz a educação básica como professor, né? Então foi assim, uma transição, digamos assim, muito rápida, né, cheia de sonhos. Estava ali saindo da graduação cheio de ideias, cheio de planos, e, né, isso figurava para mim uma cena muito importante em que eu ensejava exatamente aquela figura de professor de física que eu sempre quis, né, que eu sempre esperei também durante a minha formação na educação básica. E aqui algumas imagens, né, que eu trabalhei com esses alunos no meu município, que foram basicamente aí atividades de pesquisa, né, durante o percurso da própria educação básica, né, no ensino médio. Então foi um movimento aí que eu já buscava, né, se render a esse caminho. Porém, né, como eu coloquei anteriormente, durante a graduação eu tinha muito contato com a física de materiais, né? E ao chegar à sala de aula como professor, isso foi mudando a minha visão enquanto professor também, né, que chegava ali como professor de física na educação básica. Outro movimento, né, que eu tive, que também foi uma especialização que eu fiz também na Universidade do Estado do Pará, que eu até coloco aqui, especializar-se, né, a necessidade de não parar os estudos, porque eu via, né, que naquele cenário era uma motivação para eu compreender também o meu espaço formativo como professor e compreender, né, o cenário da docência, que era algo ali que tinha saído, eu diria, de certa forma muito abrupta, né, da graduação para a sala de aula, e eu precisava, né, compreender todo esse movimento que estava acontecendo comigo. E essa especialização, ela me ajudou muito a abrir os novos horizontes, inclusive os colegas que estão aqui na imagem, né, a professora Gisele Ramos, a Adriana Ramos, a professora Aliane Pereira e o Antônio Nazaré, tiveram essa influência muito forte para eu compreender o que fazer, né, a partir daquele momento, aquele cenário no qual eu estava situado. E aqui eu trago aqui algumas imagens, né, relacionadas ao que eu andava fazendo naquele período, né, no período da especialização. Então, participei de eventos que eram, né, da área de física de materiais, especificamente dando continuidade ao que eu fazia como pesquisa na graduação, mas foi aí que essa especialização, ela me propiciou esses contatos e eu comecei a enxergar, né, potencialidade de trabalhar a pesquisa no ensino de física propriamente. Foi quando eu consegui, de fato, me enxergar que não era aquele sonho, né, que eu queria fazer mestrado em física de materiais, mas era algo que eu precisava me descobrir também. Foi quando eu tive alguns contatos, como esse da especialização, e eu comecei a saber também que havia esse mestrado em Educação e Ciências na Universidade do Estado do Pará, que até então não conhecia. Então comecei a fazer também algumas atividades e participar de alguns eventos também, como eu venho trazendo aqui algumas imagens de trabalhos que foram aprovados naquela época. Então eram, na verdade, resumos expandidos, artigos completos em periódicos, em eventos científicos da área de Educação e Ciências. Então foi esse movimento que eu considero muito importante para eu compreender
o que de fato eu estava buscando naquele momento. Era exatamente esse movimento que eu precisava para adentrar no cenário da educação em ciências, que é algo muito importante que eu compreendo em todo o meu cenário formativo que eu tenho até hoje, né? Então, desse movimento que eu começo a compreender e conhecer o mestrado em Educação em Ciências na Universidade Federal do Pará, é que eu começo a chegar também nesse cenário em que eu estive, né, que eu estava. Eu começo a chegar também exatamente no mestrado. E aparece para mim, né, em cena aí, a primeira chamada, né, do mestrado profissional em Docência, Educação em Ciências e Matemática. E, né, eu, né, com muito receio, né, de fazer a seleção, achando que seria muito difícil, e de fato na época eu considerei difícil, hoje eu olho, claro, né, com outros olhares nesse sentido, que eu consegui, né, passar no mestrado profissional, isso para a turma de 2014. E aqui eu trago algumas imagens, né, que é da turma, né, hoje, durante o dia, eu compartilhei com a turma, que são memórias, né, que a gente vem tratando aqui, que são exatamente sonhos compartilhados que eu venho recorrendo a tudo isso. Então, o mestrado profissional do PPG-Doc, ele vem trazendo exatamente esses sonhos compartilhados. A partir do momento em que você ingressa na turma, a gente começa a perceber, né, a variedade de sonhos que estavam ali. Eram pessoas de vários municípios do estado do Pará, mas que tinham esse movimento importante de compartilhar esses sonhos na formação do mestrado. E que hoje eu levo para a vida, né, a amizade, né, que eu fiz no percurso do mestrado profissional e, sobretudo, né, toda a base formativa que foi feita neste cenário também do PPG-Doc. E essas oportunidades formativas, né, elas nos trouxeram exatamente esse olhar sobre o cenário em que a gente estava, que era o IENSE. Para mim, ainda era desconhecido, e quando eu começo a enveredar mais ainda, né, sobre aqueles profissionais que estavam ali à frente no percurso da docência, né, compartilhando os saberes com a gente, é que a gente vai ver a dimensão do que é o PPG-Doc, do que é o IENSE no estado do Pará. E eu confesso, né, que eu, naquela época, estava ali, parece que não enxergava, né, esse movimento tão importante do IENSE, né, e do PPG-Doc, que chegava ali com o mestrado profissional na UFPA. E aqui algumas imagens muito importantes que eu trago, né, desse compartilhamento que a gente teve, como a oportunidade formativa, né, a professora França, inclusive, ela foi uma das professoras que trabalhou na minha turma, né, o nosso memorável aqui, professor Licurgo, professor Jesus, professora Terezinha, dentre outros tantos aí, que muito contribuíram para esse cenário formativo em que a gente estava ali, nessa perspectiva, né, o professor Oswaldo também foi um grande parceiro nosso. E aí, né, durante esse percurso do mestrado profissional, eu começo a me enxergar não só como professor, que muitas das vezes as pessoas que estavam ali na própria turma, né, inclusive isso passou pela minha cabeça, e provavelmente as pessoas talvez enxergam isso ainda, de que o PPG-Doc somente era para formar ou capacitar os professores, né? E eu trago, né, essa narrativa sobre a experiência que eu tive no percurso do mestrado profissional, que ele vai muito além, né, de uma formação continuada, né? E ali eu começo a fazer, né, o primeiro movimento para eu adentrar no campo de ser pesquisador também. Então não é só pensar na questão da docência. Eu trago muito forte isso, claro, né, porque é exatamente o nosso cenário maior, que é a docência, mas caminhando, né, nesse cenário também a gente tem também a pesquisa que a gente faz na área de educação e ciências. E foi lá, né, no mesmo período em que eu estava no mestrado profissional, que eu publico o meu primeiro artigo numa revista indexada, que eu até então desconhecia, né, toda essa potencialidade que eu próprio teria, né, para esse momento. Mas esse compartilhar dos professores nesse percurso do mestrado também fizeram com que eu abrisse meus olhos para o campo da pesquisa, né? Não olhar somente a docência, mas a gente compartilhar nossa experiência também
né, em revistas, por exemplo. Isso foi muito importante para mim. E, né, o primeiro artigo que eu publiquei foi exatamente nesse período do mestrado profissional, exatamente influenciado pelo PPG-Doc, né, em que eu começo a enxergar esse cenário mais amplo. E como é que surge esse primeiro artigo? Eu acho importante falar, né, porque muitas vezes o aluno, o acadêmico do mestrado, ele se enxerga ali no espaço formativo, muitas vezes elaborando, organizando muitos trabalhos, e aquilo fica engavetado. E o que eu fiz na época, né, durante uma disciplina, eu tinha vários relatos que eu ia organizando, né, das disciplinas em que eu estava participando, e eu monto um artigo para submeter numa revista, né? Então, foi uma narrativa autobiográfica, eu estava começando ali a compreender também aquele cenário da minha própria formação, como instrumento, né, de entender a parte que se refere à minha docência e também como se relaciona a experiência como pesquisador. E eu encaminhei para uma revista, submeti, né, e quando não demorou menos de um ano, na verdade, eu tive esse retorno de aprovação do artigo. Então, esse artigo, eu considero para mim, eu lembro muito bem todo esse cenário, né, de como ele se constitui, como ele se organiza, que ele também foi um estopim para eu começar a escrever, né? Escrever sobre as minhas experiências, escrever sobre as práticas que eu vivencio também. E ali também, ainda nesse período, esse artigo, hoje a gente tem uma classificação B1 no quadro CAPES, e muito similar, eu com a minha companheira Alice Souza, que ela deve estar nos acompanhando também, a gente fez uma atividade também dentro de uma disciplina, e eu a convidei, né, para a gente organizar um artigo. E eu disse, vamos lá, vamos submeter. Né? Esse demorou quase que 2 anos, né, para sair a aprovação dele, mas também eu considero uma influência direta do PPG-Doc por exatamente colocar em xeque a nossa experiência como professor e como pesquisador. E nessa organização, né, isso nos rendeu esse artigo, né, que foi publicado na Rensima, Revista de Ensino de Ciência e Matemática, que ela tem um Qualis A2. Então, para nós, à época, isso foi maravilhoso, né, compreender que a gente tinha essa potencialidade também de produzir um material com qualidade. Ou seja, tudo isso fruto do PPG-Doc. Então, para mim, é uma honra, né, falar desse movimento em que o PPG-Doc me propiciou. E tratando, né, da própria formação, né, no mestrado, desde a qualificação, trago aqui as 2 imagens, né, no primeiro momento, na qualificação, é desafiador, de fato, né, fazer uma dissertação a nível de mestrado profissional, porque além da dissertação em si, né, o que se constitui, a gente também busca elaborar, organizar um produto educacional. Então, na primeira imagem aqui eu tenho essa foto que foi da qualificação e na segunda eu tenho que foi da defesa, né? O meu orientador foi exatamente o professor Licurgo Brito, né? Uma pessoa ilustre, né, que me trouxe muitos ensinamentos e que para sempre, né, vai ser lembrado exatamente por essa partilha, né, pela humanidade que se tem, pela pessoa que sempre foi e deixa, né, esse legado para a gente prosseguir, né, com essa experiência da docência e da pesquisa. E, né, nesse período do material que eu produzi para a defesa, né, eu elaborei, organizei uma sequência didática, né, intitulada, como está mostrando aqui nessa imagem mais abaixo, que é da World Wide Web, as partículas elementares, que foi implementada na educação básica. Então, é uma sequência didática. Hoje, eu trabalho, né, com alguns indicadores também, né, que eu acompanho a citação desse trabalho, e hoje já tenho mais de 8 citações, né, dessa produção que eu fiz. Além disso, né, esse eu considero o produto mais amplo, né, desse produto educacional do mestrado, mas também tivemos alguns subprodutos, como um guia didático, né, que acompanhou essa sequência, né, e algumas atividades também lúdicas que estavam dentro dessa sequência, que também já me renderam aí capítulo de livro que já foram publicados, tá? E semestre, né, após essa defesa, né, o que isso vai atribuir à minha própria experiência, né? Eu, ao fim, ali estava no período de finalizar
o mestrado, eu prestei o concurso do Instituto Federal do Pará, e antes da defesa, até então, eu fui nomeado, né, para ser professor, e isso, né, já contribuiu bastante, eu falo até pela experiência que eu tive na prova didática da seleção que eu participei, né, no Instituto Federal do Pará, em que eu tirei a maior nota da prova didática. Então, não foi só pensar no professor Sebastião, mas na contribuição em que o próprio PPG-Doc, né, nas experiências partilhadas pelos professores na área de educação, trouxeram para esse momento da prova didática que eu desenvolvi, sendo avaliada por 3 professores, que também desconhecia, até hoje eu não sei exatamente quem era que estava ali, apesar de eu saber que era do IFPA, mas hoje eu não sei quem é ainda. E isso me atribuiu uma nota, né, que a nota máxima era 100, eu consegui tirar 93,3, né? Então, para mim também, eu considero muito relevante a nota, exatamente pela experiência que eu tive no percurso aí do PPG-Doc. E o que atribuiu, além dessa aprovação que eu tive, né, que eu acredito e tenho praticamente certeza, né, que essa postura, né, esse viés do PPG-Doc nessa formação trouxe para mim, é exatamente esse movimento de você não parar, né? Então, semestre, eu trago aqui algumas imagens. A primeira imagem, a primeira e a segunda, elas estão aqui unidas. É de uma experiência que eu tive em Brasília, num evento nacional, em que eu participei de uma mesa redonda, com base também em algumas experiências que eu trazia do mestrado. E começaram aí a aparecer os convites, né? Participação em bancas examinadoras de TCC, de pós-graduação, a nível de especialização também. E também começar a fazer palestra, né? Começaram a ter esse movimento. E na minha sala de aula, isso também eu não deixava passar despercebido, porque a experiência que eu trazia ali era exatamente para eu implementar durante esse percurso, que me rendeu também, inclusive eu trago certificado aqui de destaque docente, né, no Instituto Federal, em função de algumas orientações que eu desenvolvi com alunos da educação básica, tá? E para qual cenário eu fui, onde estou, né, a partir dessa experiência que eu tive e por onde eu estava trilhando? Exatamente que não me desliga do PPG-Doc e o FPA, né? Então eu esperei um certo tempo para maturar as ideias também, não passei direto, né, do mestrado para o doutorado, foi quando eu fiquei aguardando a seleção da REAMEC, e na turma de 2019 eu consegui ingressar. Aqui algumas imagens, né, que eu trago da turma, né, aqui do resultado também da seleção, que isso também deu continuidade às minhas experiências, com destaque a prática da docência na orientação de alunos durante o percurso da educação básica em física, né? Então isso não me desliga exatamente por essa experiência compartilhada que eu trago, né? Além de se ter essa continuidade da formação no doutorado, mas também por compreender que esse cenário ele me agrega muito mais para eu pensar, né, sobre a minha docência e também pensar sobre o meu ser pesquisador. E quais caminhos eu venho seguindo? É algo que me inquieta bastante e que eu não parei, né, desde então, do primeiro artigo ali que eu falei em 2016, também dei continuidade, né, às minhas pesquisas. Aqui eu trago aqui algumas imagens, né, em relação a artigos que eu venho publicando ao longo desse período, e todos voltados para a área de ensino de ciências e mais recentemente na linha de formação de professores também, e que já me rendeu também, no ano passado, um Qualis A1, né, junto com a minha orientadora, a professora Terezinha Valim, que foi na revista Ciência e Educação. E, além disso, né, capítulos de livro, organização de e-book também, tudo isso fruto, né, da minha experiência que eu tive com os saberes que foram partilhados durante o PPG-Doc. E o que fazer, né, a partir desse momento, né? Professor, pesquisador, por que prosseguir? Coloquei essa imagem que é um cenário que eu acho muito interessante dentro da UFPA, que tem, né, essa pedra ali que aparentemente ela está inércia, e a gente, na verdade, a gente não pode ficar inércia, né? A gente deve prosseguir nos trilhos em que nos foram repassados durante essa formação do PPG-Doc. Continuar como professor, levando essa experiência para a sala de aula, e também como pesquisador na área de educação e ciências, contribuindo, né, na pesquisa no estado do Pará e, sobretudo, no Brasil. E
principalmente, eu trago aqui 2 recortes aqui de mensagens que me chamam muita atenção do meu ser professor, que foram 2 alunos aqui que seguiram, né, na licenciatura em Física, e o primeiro ele fala, né, me inspirei no Senhor e vou cursar Física no 2º semestre desse ano. Né? Você tem alguma dica? Né? Então ele estava buscando ali se espelhar no sentido da figura do professor em que eu me tornei, né, após esse cenário do PPG-Doc. E o outro, né, na verdade, com suas aulas, brotou em mim o sonho de ser professor. Né? Então isso, para a gente, ele na verdade, um instrumental para a gente prosseguir na nossa carreira de professor, na nossa carreira de pesquisador. Ou seja, não dá para ficar inércia, né? A gente não pode parar e a gente tem que levar toda essa experiência que a gente consegue dentro do PPG-Doc para romper as nossas fronteiras, né? E para finalizar, né, eu trago aqui a imagem aqui de um grande mestre para mim, que hoje eu rememoro, na verdade, a todo momento, em que eu enxergo na minha escrita, eu enxergo no meu pensar como professor, eu enxergo no meu trilhar, né, como pesquisador, que é o professor Licurgo, né, que é uma figura muito, muito, muito importante para mim, que eu coloquei até uma mensagem aqui, né, de você tem as melhores memórias guardadas, os mais velhos sentimentos, e esta saudade que fica jamais irá embora, porque essa energia que nos ligou, ela vai ser eterna, né? Então é algo que eu vou levar aí pro resto da vida, que foram esses ensinamentos aí com o professor Licurgo, que hoje me emociona, mas que a gente considera, né, que todo esse movimento que a gente teve junto também contribuiu bastante para a minha formação. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, professor Sebastião, por compartilhar as suas experiências. Você nos emociona no final aí, professor Licurgo também, né? Grande mestre de todos nós. E você é um discípulo dele, né? Vai continuar levando aí as experiências, as aprendências com o professor Licurgo. Obrigada. Eu fiz alguns registros, eu vou deixar para comentar no final, para que a gente possa seguir o compartilhamento das experiências, certo? Muito obrigada mais uma vez, professor. Então, vamos agora passar a palavra para a professora Eridete, e ela vai também compartilhar conosco suas experiências de formação, de docência e de pesquisa. Obrigada, professora Eridete, com você. Oi, professora, professores, estou de volta. Professor Oswaldo vai me auxiliar. Já está vendo a tela? Já sim, professor. Aí Obrigada. você só vai me dando um sinal aí, eu vou mudando. Certo, tudo bem. Ele deu um sinal, é? Assim, vai passar, só comenta, pode passar, que daí ele passa a tela, certo, né? Tudo bem, professor. Então, gente, eu ia pedindo um segundinho para eu falar um pouco. Eu vinha fazendo um resgate em 2016, onde que eu estava em 2016, né? Pode passar, professor. Em 2016, eu estava como diretora da 2ª URI já há 5 anos. Há 5 anos que eu estava na direção da 2ª URI, que é a Unidade Regional de Ensino de Cametá, e eu já começava a me sentir incomodada, já vinha me sentindo incomodada há tanto tempo no mesmo lugar. Porque na minha experiência profissional, eu tenho essa dinâmica de estar transitando entre a gestão e a docência, né? E eu queria fazer mestrado. Eu sou pedagoga, sou bióloga, tenho especialização em gestão escolar, em biologia, então daí essa minha tramitação entre gestão e docência. E eu queria fazer mestrado, eu queria mais, e com o trabalho na frente da gestão na 2ª URI, isso não era possível, então era hora de deixar realmente a 2ª URI e dar outros voos. Foi quando eu comecei a cursar como aluna especial do mestrado do PPG-Duc, aqui em Cametá, no curso de Cultura e Educação. Eu fiz uma disciplina lá que para mim foi extremamente valiosa, porque me devolveu ao mundo da leitura e da escrita, tá? E aí eu tive certeza que o que eu precisava realmente era fazer o mestrado. Mas não era um mestrado em Educação e Cultura, né? Então ainda não era isso que eu estava procurando. E eu encontrei uma amiga que fazia mestrado no IENSE. Até então eu não conhecia o IENSE.
né? Eu não conhecia IENSE, Instituto de Educação Matemática e Científica, eu não conhecia. Conhecia lá atrás o Clube de Ciências da UFPA, mas o IENSE até então, e o PPG-DOC, e ela fazia PPG-DOC, e me falou assim das maravilhas, é esse que eu quero. E em 2017, ela me mandou o edital, passamos pelo processo seletivo, e desde o processo seletivo já teve aquele encantamento, né? A professora França, inclusive, estava na minha... na arguição, não, a professora França não estava na arguição, quem estava era o nosso saudoso professor Licur, a professora França estava na conferência dos títulos, né, na última etapa, e fui aprovada, né, em 2017, e em 2018 chegamos no IENSE, aí que eu começo, eu e o PPG-DOC, e assim, eu trouxe algumas imagens também, os meus slides, eles são com imagens, que assim, foram mexendo, embora seja recente, 2018, 2019, mas assim, são momentos assim, vividos lá e que a gente não esquece, né? Então, foi assim que eu tá descobrindo o IENSE, a UFPA, foi através dessa minha amiga, a professora Adriane, mestra em Ciências e Matemática pelo IENSE também, que me apresentou o PPG-DOC, né? E desde lá foi essa relação que só vai crescendo com o PPG-DOC. E lá, o ambiente no PPG-DOC, ele é extremamente acolhedor. A gente vivencia experiências juntos, os colegas, os professores, sabe? Os professores têm uma postura, assim, que eu ainda não tinha experimentado. São as experiências, o compartilhamento de experiência, o profissionalismo, a humanidade, a convivência direta com os professores, com os colegas, é algo assim bem diferente. Que a gente começa desde o primeiro dia que a gente chega, por isso que eu trouxe essas imagens aí dos nossos primeiros dias no IENSE, que logo que a gente chega, a gente é acolhido, foi acolhido dessa forma pela turma de 2017, do PPG-DOC. E nessas, a gente vai construindo tudo junto, as produções são construídas juntos, a gente vai construindo tudo junto ali no IENSE, um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, que só hoje hoje egressa do PPG-DOC, é que eu percebo que, na verdade, todo esse envolvimento que eu chamo de acolhedor, de trabalho em equipe, de trabalho coletivo, a que a gente vivenciava ali, os colegas juntos, os momentos juntos, era segunda e terça-feira só que nós estávamos lá. Mas era assim, segundas e terça-feiras parece que o tempo voava, que o cansaço não existia, sabe? Por todas as turbulências pessoais que eu passava no momento, eu moro em Cametá, eu viajava toda segunda e na quarta-feira eu voltava, então vocês imaginem esse translado, né? Mas segunda e terça-feira parece que sumia tudo, fazia a vivência lá, fazia tudo valer a pena, né? Junto com os colegas, junto com os professores. E as produções que a gente fazia, a forma como a gente se envolvia nas produções, uma melhor que a outra, as parcerias, enfim, são experiências assim que eu vivi ali e que me marcaram, que eu trouxe para a minha vida. E sim, como eu estava dizendo, só hoje eu percebo que, na verdade, aquele envolvimento acolhedor, aquele trabalho em equipe, aquela coisa do coletivo, na verdade, ela faz parte da metodologia de trabalho do PPG-DOC, né? Que é essa construção de atividades colaborativas. Então, só hoje eu percebo que, na verdade, todo esse envolvimento é, sim, a metodologia do PPG-DOC, que é pautado no trabalho colaborativo. E isso eu trouxe comigo. Foi muito gostoso, muito prazeroso de se viver, e eu trouxe comigo. Aí pode ir passando, professor. Isso é o que a gente sente, o que eu senti durante a chegada e como a gente foi desenrolando a nossa vivência lá no IENSE, no PPG-DOC. Aí, as primeiras disciplinas, tá? Passou no mestrado, vai chegando, a primeira disciplina. As nossas primeiras disciplinas foram a formação do professor pesquisador, né, e a ludicidade. São disciplinas, assim, por onde eu comecei, e que elas mexeram muito, 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 muito comigo. Engraçado, é lá, quando eu começo, através das leituras da formação do professor pesquisador,
né, através da leitura, nos fazendo refletir, nos levando para a nossa prática, refletindo a nossa prática, aí eu me encantei, né, porque eu comecei a refletir, eu fui descobrir que eu era uma professora pesquisadora da minha própria prática. Quando eu paro, quando eu reflito, quando eu vejo o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, aquela minha inquietação enquanto professora de não querer ficar parada, de o tempo todo querer estar construindo algo diferente com meus alunos. E aí eu fui tomando conhecimento das leituras, né, e fui percebendo que, na verdade, isso faz parte de um conceito que é o professor prático reflexivo do Contreras, né, e aí a gente passa a ter contato com Contreras, Chons, tem House, Alarcão, o Fagundes, o Moraes, o Novo, que vão tudo fundamentando esse nosso conceito de professor reflexivo, que passa a incorporar na nossa prática, sabe? É algo que eu trouxe de lá e que eu acho fundamental para a nossa prática, é nós professores, sermos pesquisadores da própria prática. E interessante que as disciplinas do IENSE, todas elas giram assim, em torno dessas leituras, em torno dessa concepção de reflexão da nossa prática, né, de nós sermos pesquisadores da nossa própria prática. Pode ir passando. Aí aqui eu trago mais imagens das nossas disciplinas, né, das nossas pesquisas que a gente trazia da prática, fazia nas nossas escolas, botava a leitura em cima, né, a teoria em cima, e refletia e melhorava. É um exercício maravilhoso, porque é mestrado profissional. Então, ao mesmo tempo que eu ia para o PPG-Doc, que eu estava no PPG-Doc, que eu estava me fundamentando teoricamente, refletindo sobre a minha prática, eu também estava na minha sala de aula experimentando o que a gente estava propondo lá. Um exercício muito, muito, muito prazeroso, muito gostoso mesmo, que eu acredito que que eu vivenciei para o mestrado profissional, que é o que o mestrado profissional nos proporciona. E aí, em seguida, né, eu conheci, através da disciplina pesquisa, aí vem a outra disciplina, pesquisa narrativa. Foi quando eu conheci a pesquisa narrativa, o nome da disciplina. Então, na pesquisa narrativa, ela é uma abordagem de pesquisa onde a gente investiga a história vivida ou em curso, né, onde a gente procura interpretar em diálogo com a literatura as experiências relatadas. Nesse período que eu descobri a narrativa, e aí o encantamento, a palavra encantamento vem sempre, né? A possibilidade de contar e registrar histórias que fazem ou fizeram parte da vida das pessoas. Significa que a gente vai resgatando memórias, essas memórias são resgatadas e registradas. Aí eu trago aqui uma citação de Gonçalves, 1999, onde ela diz assim, que na narrativa ocorre a construção e reconstrução, no sentido de reconstruir, recuperar a história compartilhada. Eu realmente me encantei com a pesquisa narrativa. Agora há pouco, quando a professora França falava, eu falei, professora, isso é pesquisa narrativa. Então, é com muito, muito prazer que eu digo que eu sou pesquisadora narrativa. É uma área de pesquisa que eu me apaixonei. Eu acho muito, muito, muito relevante a pesquisa narrativa, nós podermos narrar, registrar e contar histórias. A pessoa pode passar. E falando em pesquisa narrativa, né, eu tive a graça de ser orientanda da professora doutora Terezinha Valim, né, e conheci a professora Terezinha. Um ser humano maravilhoso, né, minha orientadora, as experiências da professora Terezinha, que maravilha, né, quanto profissionalismo, quanto humanidade, a professora Terezinha é extremamente inspiradora. E eu tive a graça de ser minha orientadora. E o trabalho pioneiro dela na frente do Clube de Ciências da UFPA. Nas nossas conversas, conversa, eu cametaense, né, a professora Terezinha passou por aqui por Cametá, eu e essa minha alternância entre gestão e docência, achei o objeto da minha pesquisa. Eu também queria pesquisar Clube de Ciências. O Clube de Ciências de Cametá, né? As experiências formativas vivenciadas no Clube de Ciências de Cametá. E aí nós começamos a ir traçando o nosso trabalho de pesquisa, né? E por quê? Quando eu fui pesquisar
o Clube de Ciências de Cametá, a gente vai vendo que ele vai se entrelaçando com a própria história do IENSE, do Clube de Ciências da UFPA. Começou lá em 79, com a professora Terezinha, né, e ela vai se entrelaçando. Aí era Clube de Ciências, depois passa a ser NPADC, e hoje nós temos o IENSE, onde dentro dele nós temos o nosso PPG-DOC. E dentro desse contexto todo, o Clube de Ciências de Cametá também teve uma história, porque do Clube de Ciências da UFPA se ramifica todos os outros clubes de ciências e toda a transformação, conversa, cada orientação com a professora Terezinha, a pessoa pode passar o slide. Eu me sentia cada vez mais motivada, mais inspirada, e eu parti para a minha pesquisa, né? A gente era, na época que a gente começou, o meu objeto era procurar pelas experiências formativas do Clube de Ciências, né? As influências na iniciação científica, na formação de professores, e aí também tentar resgatar esse clube, tentar fazer essa renucleação como centro de formação. E o coordenador da época do campus, ele também gostava muito disso, do campus da UFPA aqui em Cametá. E a gente começou a conversar, desenvolver parcerias, e a professora Terezinha motivando, incentivando, e a gente começou a fazer formações nas escolas, já pensando nessa reabertura do Clube de Ciências. Aí realizamos algumas formações nas escolas, né, de ensino fundamental, cheguei a fazer uma escola de ensino médio, onde trabalho. E a partir das formações, de repente, em 2019, o professor Dorietes me apresenta a umas professoras da Faculdade de Ciências, e que tinham sido aprovado um projeto para reabrir o Clube de Ciências de Cametá. E aí eu passei a ser colaboradora do projeto. E a gente reabriu o clube, inicialmente com 20 alunos, e recomeçamos o trabalho do Clube de Ciências na UFPA, atendendo os alunos do 6º ano de uma escola do ensino fundamental. E que alegria, sabe? E nisso, continuando indo e vindo, né, dos domingos para viajar para Belém, na quarta tarde de volta, e fomos vivenciando todas essas experiências. Aí, em 2020, a Faculdade de Ciência, através da professora Valdenira, conseguiu expandir o projeto, seriam mais alunos atendidos, e veio a pandemia, a gente teve que ser interrompido por enquanto. Né, mas estamos nos estruturando, daqui a pouco, se Deus quiser, isso tudo passa, e a gente vai resgatar todo o nosso trabalho. Professor, pode passar. E nesse período de formações do Clube de Ciências, eu também comecei a participar de bancas de TCC, mestranda do PPG-DOC, participando de bancas de TCC aqui na UFPA, no campus de Tocantins, várias bancas a convite das professoras da faculdade. Né, então, durante o período do mestrado, um leque que foi se abrindo, com formações, participação no clube, participação em bancas de TCC, além das nossas produções lá com os colegas, através das disciplinas, né? E assim foi. Em 2020, aqui já ia pular já para a defesa, a minha dissertação, ela foi sobre o Clube de Ciências. O Clube de Ciências de Cametá, histórias reescritas para a educação científica e formação docente. Então, nessa dissertação, eu faço um resgate do Clube de Ciências de Cametá, né, eu conto a história do clube, mas antes de contar a história do clube, eu venho contando, eu faço um passeio pelos clubes de ciências, como era no Brasil, pelo da UFPA, todo o trabalho que começou lá, até que ele se ramifica e chega em Cametá. Como o trabalho iniciado lá em 1979, para Cametá, ele chega mais ou menos na década de 90, enfim. E um trabalho muito gostoso de se fazer, né, bem pesquisa narrativa, de resgate de memórias, de registro dessas memórias, né, associado à literatura. E a gente fez esse resgate do histórico do Clube de Ciência. Eu trouxe aqui algumas imagens que tem na minha dissertação da época desse Clube de Ciências, onde a iniciação científica era muito trabalhada na década de 90, e onde a formação de professores era muito trabalhada. Então, essas foram as experiências formativas que eu trouxe para dentro da minha dissertação. A iniciação científica, a formação de professores trabalhada desde a década de 90.
né, e que por um certo período ela é interrompida, depois ela volta de novo. Então, isso tudo eu narro na minha dissertação, né, que dessa dissertação o professor pode passar sobre as experiências formativas do Clube de Ciências. Eu, a partir dela, né, a partir dos relatos dos colaboradores que me ajudaram a compor a minha dissertação, todos vivenciaram o Clube de Ciências em algum momento do clube, desde a década de 90 até o nosso período atual de 2019. A partir dos relatos desses nossos colaboradores, eu produzo um e-book. Um e-book, a sugestão da professora Franci, que fez parte da minha banca de defesa, né? E o meu trabalho se transforma no e-book. E nós montamos esse e-book sobre o Clube de Ciências de Cametá, histórias e sugestões de docência na escola. Nesse e-book, a gente traz novamente, a professora Terezinha e eu, a gente traz novamente a história, bem breve, um relato do histórico do Clube de Ciências. Aí de lá a gente parte para exemplos de atividades de iniciação científica, trabalhando o ensino com pesquisa, e é interessante, aí eu trago algumas atividades desenvolvidas desde a década de 90 até a nossa atualidade. É interessante quando você olha que essas atividades, esses exemplos de atividade de iniciação científica, elas são multidisciplinares, elas abrangem todas as áreas, tá? Não é ciências, e sim todas as áreas, fortalecendo o ensino com pesquisa em sala, né? E no final a gente dá assim umas dicas para a criação de um clube de ciência nas escolas, desmistificando aquela ideia de que para se ter clube de ciências, para fazer ciências, a gente precisa de espaços maravilhosos, de fórmulas mágicas, e não é nada disso. Tá? A gente pauta mesmo pelo ensino com pesquisa. E esse é o meu e-book, né? O material que eu consegui em 2020, em agosto de 2020, eu tive a minha defesa do mestrado. Pode passar, professor. Em 2020, eu consegui fazer a defesa do mestrado. A defesa do mestrado, em agosto de 2020, essa foto é dos membros da minha mesa da defesa, né? E deu saudade de todo mundo agora. E aí, quando foi em novembro, né, mudança de gestão, eu fui convidada pela gestão atual a fazer parte da Secretaria Municipal de Educação, como diretora do departamento pedagógico. Já com essa bagagem, agora mestra, né, com mestrado pelo PGDOC, mestre em Educação, Matemática e Ciência. E a gente aceita o desafio, lá vai eu sair de novo da minha zona de conforto, né, porque a nossa sala de aula é a nossa zona de conforto. Lá vai eu sair de novo da minha zona de conforto e encarar a gestão. Então, hoje eu estou à frente do trabalho do Departamento Pedagógico da CEMED. E na CEMED, como eu venho narrando agora para vocês, com a passagem pelo IENSE, muita coisa mudou. A minha visão minha visão das coisas mudou. O trabalho colaborativo, ele é algo assim que a gente incorpora, entendeu? Passa a fazer parte da gente. Existe a necessidade de existir o trabalho colaborativo. E é o que a gente traz para cá, para o departamento pedagógico. Na CEMED, eu encontro a Renata. Descubro que a Renata também é servidora municipal. Porque eu sou servidora municipal, mas eu sou bióloga. Eu sou bióloga da outra secretaria, da Secretaria de Agricultura. E nesse momento eu estou desempenhando a função de diretora de departamento pedagógico, em função da formação, né? E eu encontro a Renata como servidora também municipal. Renata vem para cá com a gente. E a Renata vem com a gente para a CEMED. E a Renata Eridete, a Cissa, a Verena, também é servidora municipal, traz a Verena para cá com a gente e nós estamos lá no departamento pedagógico. Renata e Verena estão na escola de formação, né, que a CEMED tem uma escola de formação,
E a gente vem desenvolvendo parcerias na CEMED, parcerias com a UFPA, com as faculdades da UFPA, do campus da UFPA do Tocantins aqui de Cametá, com a UEPA, com a IFPA, com o LEMAT. Renata traz para nós, né, nos apresenta o LEMAT, e a gente estabelece essa parceria com o LEMAT também, e nós já estamos de olho na parceria com o IENSE, né, com o PPG-Doc, né, professora França, eu vou pedindo logo para ir alinhavando, melhorando ainda mais as nossas formações, tá? Então, a gente trabalha bastante com parceria e traz essa ideia do trabalho colaborativo. Olha o teu áudio, Libete. A gente não está te escutando. Libete, vocês estão escutando, gente? Professora, eu acho que ela deu uma travada lá. A senhora não gostaria, então, de puxar algumas coisas que estão no chat, enquanto ela não entra? Foi ela, né? Pois é, ela que travou, tá? Não estava achando que era até eu. Ok. Eridete, se você estiver ouvindo, tenta desligar a tua câmera e deixar só o teu áudio ligado. Mas, aí talvez deve entrar de novo, né? Ela saiu, aí ela vai entrar novamente. Eu acho que ela pode fazer outra conexão. A gente pode fazer assim, enquanto ela entra, ela retorna, Eridete, tem uma pergunta no chat para o professor Sebastião que a gente poderia fazer enquanto isso, né? Acho que pode ser, o professor Oswaldo deu uma ideia. Então, vamos lá. A Ana Nayara, ela pergunta ao professor Sebastião quais dicas você daria para mestrandos do PPG-Doc que queiram ingressar no doutorado, professor? O que você diz para a gente? Então, seguir a carreira no doutorado é exatamente outro desafio, né? E para isso a gente deve se preparar, né, durante tanto o percurso do mestrado, né? Então, quem tiver no curso fazendo, né, o PPG-Doc, por exemplo, eu vejo como uma grande oportunidade, né, de se espelhar nos professores, se espelhar inclusive nos egressos, né, para não deixar passar as oportunidades que vão aparecendo. Eu acredito que é um pouco, né, do que eu vivi também, conseguir enxergar a potencialidade ali, igual eu estava acompanhando aqui a professora Eridete falando, cada disciplina que vem, cada experiência que tu tens ali, é um momento oportuno para você não desperdiçar enquanto professor, enquanto pesquisador. Então, quem pretende fazer seleção de doutorado, não deve desperdiçar exatamente esses momentos de partilha da pesquisa também. Seja da própria experiência, né, seja de uma experiência na qual pretende fazer uma intervenção, mas o próprio PPG-Doc ele já instrumentaliza também. Porque isso eu cheguei a ouvir muitas vezes a pessoa achar que o PPG-Doc era somente preparar ou aprimorar a prática do professor para a sala de aula, né? Mas ele também tem esse viés importante, né? A partir da experiência dos professores, também voltar para a pesquisa. E essa experiência que a gente tem com esses professores no PPG-Doc, ele também alimenta, né, esse sonho da gente ir para o doutorado. Então, não esqueci quem perguntou. Você não parar, né, não ficar na inércia, né? Ana Nayara, então, olha, aproveitar essas oportunidades, escrever, né, escrever os seus relatos também, que é tão bonito, né, a gente ler, ouvir relatos também, que a gente consegue também tanto trabalhar isso a partir da nossa experiência, como também fazer pesquisa, né? Não dá para a gente, hoje eu vejo no cenário que a gente está vivendo, em função da pandemia, não dá para a gente deixar somente isso na história, a gente tem também
colocar no papel essa nossa experiência enquanto professor, enquanto pesquisador. Então, Nayara, a gente espera, né, o doutorado, aquela pessoa que produz também, aquela pessoa que se inquieta com a própria prática. Então, a gente espera, né, que essa pessoa também caminhe nesse sentido, né? Então, são algumas orientações aí que eu deixo aí para se fazer uma seleção, que é algo que a gente precisa também. Obrigada, professor. A Eridete voltou. Está ouvindo a gente, professora? Está mudo seu microfone. Voltei, professora. Você está com talvez dois equipamentos ligados. Eu estou tentando, vou sair dessa sala. Sim, professores. Pronto. Voltei. Justamente na hora que eu ia falar das nossas formações online aqui na CEMED, né? Acreditem, a nossa internet é assim, foi uma queda da internet, e nesse período de pandemia, nós resgatamos. Eu entrei falando, posso continuar, professora? Desculpa, Sebastião. Tudo bem? Pode continuar, professora. Pois é, então, sobre a escola de formação, né, a CEMED, a secretária, nós temos como secretária a professora Patrícia Medeiros, uma colega nossa de longas datas, de trabalho, de escola, e é muito comprometida, ela dá muito apoio para nós, para o departamento pedagógico, escola de formação é prioridade, sabe? E a escola de formação vem realizando, nós estamos em maio, nós já realizamos 5 formações online, né? A Renata sempre junto lá, nós temos na frente da Escola da Formação outra colega mestra, a professora Marcilene, e foram 5 formações online, com essa nossa internet, do jeito que a gente vive aqui em Cametá. Cametá é um município, nós temos 202 escolas, só 19 aqui na zona urbana, o resto é tudo zona rural, aí vocês imaginem o tamanho do nosso desafio, né, em levar formações. E gente, que maravilha, que coisa mais linda de se ver. Pessoa, pode passar o slide. Eu acho que o próximo é das formações. Que maravilha de se ver, né? As formações. Eu trouxe aí para vocês verem nossos professores dos 4 cantos do município, lá na ilha mais longe, no lugar mais longe, tipo ali Acuã, é o limite do município de Cametá, no meio da ilha. A professora está participando. Lá no Maracu, a professora está participando, sabe? Os lugares mais distantes do município de Cametá, nós tivemos a participação dos nossos professores. A primeira foi uma formação, foi através da jornada pedagógica. A segunda, lá vem o LEMAT, né? E a parceria com o LEMAT foi assim, o boom. E de lá para cá, nossas formações só aumentam. Já chegamos a 5.000 visualizações nas nossas formações via YouTube, né, que são formações nessa dinâmica online que a gente está fazendo. E o resultado está sendo muito prazeroso, porque os professores estão correspondendo. Semana passada, agora, nós tivemos uma outra formação sobre educação infantil, então já temos outra agendada para quarta-feira, e a gente está aproveitando o momento de pandemia para fazer as formações, para qualificar mais nossos professores, né? Tudo a partir das nossas experiências vividas, vivenciadas. E outra coisa, outro ponto também que a gente vem trabalhando muito na CEMED, né, eu coloquei as formações, as parcerias, já falei das parcerias, a participação dos professores nessas formações, essa cultura de participação, de buscar formação continuada, que a gente está desenvolvendo com nossos professores, e a gente está tendo uma resposta muito boa, muito positiva para isso. Professor, pode passar o slide. Na CEMED, o trabalho na CEMED, a gente tem como carro-chefe nesse período, eu falo assim carro-chefe, o nosso alicerce nesse período remoto, né, uns cadernos de atividade. Os cadernos de atividade, gente, que experiência maravilhosa que nós estamos vivendo na CEMED. Cadernos de atividades impressas. Assim, no período de campanha, né, o prefeito identificou que, como eu estou falando da nossa diversidade, nas escolas mais isoladas, nas ilhas, os alunos não estavam mais de um ano quase parados, sem a menor atividade, porque não chegava. E ele se sensibilizou, antes dele assumir, ele já nos chamou e disse, olha, eu quero dar caderno impresso para todos os nossos alunos.
Nós temos 32 mil alunos na rede, e a CEMED imprime esses cadernos para 32 mil alunos. Mas não é o negócio da cereja do bolo. Inicialmente, cada escola, ele pensou que cada escola iria construir o seu caderno, iríamos fazer sistema de comodato. Quando a gente botou o pé na CEMED, nós vimos que essa possibilidade não existia. Nós não tínhamos como botar máquinas para imprimir em cada escola, nas escolas, os seus próprios cadernos. E agora, o que fazer? Veio lá para o departamento pedagógico. E, a partir da minha experiência de trabalho colaborativo, né, que eu vivenciei no IENSE, bora unir todo mundo, bora fazer trabalho em equipe, bora fazer trabalho coletivo, colaborativo. Nós envolvemos, como diz a professora França, fizemos uma teia. E do departamento pedagógico começa as formações, que são essas imagens que vocês veem aí, algumas presenciais, outras via Google Meet, com gestores, diretores das escolas, coordenadores, para a produção desses cadernos. E como que esses cadernos são produzidos? Os professores produzem as questões e encaminham as questões produzidas para o departamento pedagógico. Os professores do departamento pedagógico, né, que lá estão, fazem, Renata Verena e companhia, fazem a seleção das questões. Não é assim, essa escola participa, essa. Não. É um grupo de escolas, nós dividimos por caderno, é um grupo de escolas que elaboram as questões e mandam para a gente. E lá eles selecionam as questões, tudo de acordo com a BNCC, tudo bonitinho, e formam os cadernos para todas, desde o jardim, desde a educação infantil, maternal, até o 9º ano. O resultado dessas produções é uma construção coletiva desses cadernos. O resultado é, assim, contagiante, porque quando você pega um caderno produzido pelos professores, ao invés da gente ter coisas assim de outra realidade, a gente vê nossa realidade. Quando eu vi o primeiro caderno impresso, eu fiquei emocionada, porque eu vi fotos, por exemplo, históricas lá da nossa vila do Mupi, tá? Eu vi questões falando do nosso açaí, questões falando do nosso Mapará. Então, ele é nosso, é uma produção nossa, e que está chegando, e quando chega na mão do menino, ali na ilha, que não teve nada durante esse ano de pandemia, aí a gente sente aquela sensação do dever cumprido. Mas tudo isso graças ao quê? Ao trabalho coletivo, ao trabalho colaborativo que a gente vem desenvolvendo lá, que vem sendo incorporado. Graças a Deus vem sendo bem aceito, a gente consegue envolver, consegue fazer essa teia para o trabalho acontecer, porque não é fácil. Nesse período de pandemia as coisas são muito mais complicadas. Outro trabalho que a gente vem desenvolvendo na CEMED, através dessas formações, para acompanhar esses cadernos de atividade, a gente vai agora para o nosso 3º caderno, ele deveria ser um por mês, mas em função de licitação, os processos burocráticos, a gente está indo para o 3º, mas a meta é ter um caderno por mês. E outro ponto é que não é tudo assim, eu falo desse jeito, assim, porque é meu jeito, mas é tudo muito difícil, muito complicado, esse processo assim na aprendizagem dos nossos alunos, nesse período de pandemia. Então, para tentar minimizar, a palavra é para tentar minimizar, a gente começou com a produção, teve a ideia de produzir videoaulas, pequenas videoaulas a serem compartilhadas por WhatsApp, nas regiões onde a gente não tem internet, não tem nada. Nós temos um professor da escola de formação, o professor Renato, teve uma pegada de orientar para a produção, para assistir esses vídeos offline, né, e fizeram formações, o EFOR fez formações para que os professores produzissem seus próprios vídeos. No começo era todo mundo muito tímido. Hoje, professores, a gente vê meus colegas professores produzindo seus vídeos, tá? Produzindo suas videoaulas, e está bombando. Nós estamos organizando um banco de dados para organizar essas videoaulas. Professor, pode passar. E assim, eu trago para minha prática profissional, né, essas experiências do trabalho colaborativo que eu vivenciei no PPG-DOC. E é em cima dessa experiência do trabalho colaborativo, do ensino por pesquisa, que a gente vai desenvolvendo o trabalho à frente do departamento pedagógico da CEMED. Minhas perspectivas para o futuro, né, é exatamente fortalecer o trabalho colaborativo na CEMED, na rede, né,
fortalecer o ensino com pesquisa em sala, nas nossas salas de aula, cada vez mais através das nossas formações, da nossa participação, né? Incentivar cada vez mais esse processo de formação continuada, para que nossos colegas professores cada vez mais cheguem a mestrados como esse nosso do PPG-Doc, que é altamente enriquecedor, que nos faz crescer, e, claro, chegar no doutorado, né? Eu venho participando, estou participando, pretendo participar mais do grupo de orientandas da professora Terezinha, né? Produzir mais junto com minhas colegas orientandas dela, minhas colegas doutorandas, a Daiane Daila, a Milena, que a gente passe a produzir mais. Recentemente nós estamos fazendo parte do mesmo grupo de pesquisa, porque a gente trabalha na mesma área, né, de pesquisa, que é a iniciação científica, a formação dos professores, o clube de ciências. Então, recentemente nós estamos fazendo parte de um grupo do núcleo de pesquisa e formação em iniciação científica. Tivemos agora há pouco a Daila, a professora Terezinha e eu aprovado não, nós submetemos um artigo para participar do CIPA, e assim a gente pretende ir construindo nossos passos para retornar para o IENSE através do doutorado, tá, gente? E meu muito obrigada, professor, essa é a nossa participação, algumas das nossas experiências vivenciadas no período do mestrado e que a gente traz hoje para a nossa vida profissional. Obrigada, professores. E é isso, professor. Obrigada, professora Elisete, também pelas suas valiosas contribuições aí, né, nesse compartilhamento de experiências, assim. Eu acho que vocês dois conversando conosco nessa noite me fez lembrar uma frase que eu li à época, acho que puxa vida, acho que uns 20 anos atrás, ainda não havia feito mestrado, trabalhava nas escolas, e que a época era de um autor desconhecido, e eu até lembrei da frase, olhei aqui na internet, e não veio o autor, então, enfim. Mas isso eu trouxe comigo desde lá, né, que é assim, nada se faz verdadeiramente sem que haja uma parcela de amor, né? E vocês, assim, evidenciam o quanto a profissão de vocês, né, para vocês é importante e que vocês fazem com amor. E quando a gente faz as coisas com amor, né, com essa parcela, a gente não carrega um peso no sentido negativo, né? A formação pós-graduada, estrito sensu, ela é desafiadora, sim, né? Mas ao ouvi-los, assim, o relato das experiências de vocês, o percurso e o que tem pela frente ainda de perspectiva, se enxerga uma leveza, e eu vejo que isso tem relação direta com o que a gente quer, né, para a nossa vida. E eu acho que o prazer na docência, na atuação profissional, no campo da educação, em ciências, é algo prazeroso, sim, para cada um de vocês dois aqui que nos brindaram com as experiências de vocês, né? Então, eu acho que isso é algo que foi muito forte no relato de vocês dois. Uma outra questão que eu vejo é que que é bom marcar isso para aqueles que estão iniciando a pós-graduação ou têm interesse, né, na pós-graduação estrito sensu. A formação estrito sensu, ela te diploma, ela não te certifica. É muito diferente uma coisa da outra. A especialização, ela te certifica, mas quem te diploma é o mestrado e doutorado após a graduação, né? A graduação, o mestrado e o doutorado. Então, é um outro nível de produção intelectual, sim, mas que é capaz, o que é possível ser desenvolvido de forma prazerosa e profícua, né? Que traga, de fato, resultados positivos, e não é só um resultado para o outro, para a escola, para o meu aluno, mas principalmente para mim mesmo, né? E vocês evidenciaram isso no percurso relatado, né? Quanto melhor eu me torno
o meu melhor eu dou, né? Então, vocês evidenciam isso no relato de vocês. Eu vejo que o percurso que marca na fala de vocês, eu registrei algumas palavras-chave assim, que foram muito, muito interessantes, né? Vocês dois conseguem, a professora Eridete e o professor Sebastião, eles conseguem, de fato, transitar aí, nos colocar nesse caminho, né, da inserção na pós-graduação, como é que foi esse movimento de transição, de construção de conhecimento, o que vem se fazendo hoje, o que eles vêm desenvolvendo hoje. Então, nesse caminho, eu consigo enxergar nos dois professores, né, a descoberta pela própria potencialidade de ser professor e ser pesquisador, e pesquisador da própria prática, né? Eu vejo que essa tomada de consciência, ela realmente ocorre, e eu também posso dizer pela minha própria experiência como pesquisadora, ela vai ocorrer no mestrado. A especialização, ela nos dá, sim, experiências, não tenha dúvida disso, mas é no mestrado que a gente se depara, e agora? Eu sou pesquisadora, estou me tornando, eu preciso aprender determinadas habilidades, eu preciso desenvolver competências de produção intelectual, que a experiência da prática e a vida cotidiana da escola, da sala de aula, da gestão, como a professora Eridete comentou, essas experiências, elas são a fonte, né, da própria pesquisa. O material empírico do que eu quero investigar quando eu assumo participar de uma formação estrito sensu no âmbito profissional, ou seja, no programa profissional, né, que é o PPG-DOC. E aí, vocês dois evidenciam esse percurso de descoberta de si mesmo como pesquisador, né, e o potencial para, né, a professora Eridete, ela consegue, o professor Sebastião, ele falou muito dessa tomada de consciência do pesquisador e o quanto que a cada aprendizagem e produção motiva para o passo seguinte. E a professora Eridete mostra que quando ela, por meio da sua pesquisa, ela resgata o clube de ciências, o quanto também isso a impulsiona a um novo desafio, que é retornar para uma outra gestão, né, uma outra perspectiva de gestão, e sempre num patamar, digamos assim, de experiência maior, tanto o professor Sebastião quanto a professora Eridete. E como que em ambas as experiências, o engajamento desse profissional professor, dessa profissional professora, na pós-graduação, ou seja, não é no curso, desculpa, mas é um engajamento na própria formação pós-graduada, né? É assumir o compromisso de avançar como profissional, como professor. Então, esse engajamento, ele sim leva a outras oportunidades, às potencialidades, né? E nesse percurso, ele é dinâmico, ele está sempre em movimento, né, professor? A física explica que a inércia não pode, não dá certo para o ser humano, não, né? Então, o segredo é não parar, foi uma frase do professor Sebastião. E aí a gente observa que sim, a partir das experiências da primeira publicação de um artigo, da primeira pesquisa, da elaboração de um produto educacional, isso vai fazer você refletir sobre a própria prática, na medida que você aprendeu a refletir sobre a própria prática. Porque a produção do conhecimento do professor que está na escola, ele ainda não é visto, ou nem sempre é visto, dependendo da comunidade científica que você esteja envolvido, como, de fato, uma produção intelectual. Porque nós, professores, precisamos, de alguma maneira, aprender a transformar essa experiência, esse conhecimento prático, em conhecimento científico. E é apenas uma questão, no meu entendimento, de transformação da linguagem, com algum método, né, com metodologia. Mas isso vocês já sabem fazer. Eu digo, o professor que está na escola que ainda não veio para a pós-graduação. Então, são desafios, mas que a gente entende que, sim, esse professor tem muito conhecimento a compartilhar.
E é por isso que os programas profissionais no campo da educação, em especial nossa Educação em Ciência e Matemática, ele traz, ele entende esse professor como um rico indivíduo capaz, né, de avançar as aprendizagens, a docência, a formação de professores por meio das suas experiências. Então, os dois professores, eles evidenciam muito isso. E para além da dinâmica da formação, vem a bonança, né? Modo, eu brinco assim, vocês são mestres, mas vocês estão vendo qual é o peso do título de mestre? Você retorna para o seu município e você já está cheio de convites, né? Para participar de palestras, compartilhar produto educacional, etc. Imagina quando você tiver com o título de doutor, né? O quanto a tua vida não para mais mesmo. Mas é aquilo que a gente disse desde o início, né? A gente sente prazer em fazer isso e acha que esse é o nosso papel social para contribuir, então, com a educação paraense, educação básica, em todos os níveis, né? E também a professora Eridete e o professor Sebastião evidenciaram esse porvir, né? A formação pós-graduada, ela te leva, assim, a outros patamares de formação, de contínua formação, mas também de profissão, né? De novos cargos, de novos convites, de uma possibilidade de outra constituição de rede de profissionais, né? E a gente vem observando essa rede sendo constituída por meio do PPG-Doc, essa, como eu disse, é a nossa intenção, por meio dessa atividade, né? Que a gente inicia nesse primeiro ciclo de relatos de egressos. Uma outra coisa, outras palavras ditas pelos professores, que é o trabalho coletivo, a professora Evidete marcou muito isso, e o professor Sebastião diz não desperdiçar as oportunidades no teu processo de formação. Então, quanto mais eu partilho as minhas ideias, mais eu escuto também o outro, e isso gera, sim, uma relação comunicacional fabulosa, que só ocorre quando eu interajo. Se eu não interajo, se eu me desenvolvo individualmente, eu não escuto o outro, outras realidades, outros contextos, como foi dito aqui, né? E essa troca é que gera esses conhecimentos, esse envolvimento, né, com a própria pesquisa e com o desenvolvimento profissional. Então, a tomada de consciência também de se tornar professor pesquisador é um elemento trazido pelos dois docentes. E a sensibilização para o novo, né, para que a gente possa sempre se entender como alguém capaz de buscar, sim, novas oportunidades e novos processos formativos. Imaginem, eu acho que é um exemplo assim, bem simples. Imaginem nós carregarmos 6 tijolos sozinho. Muitos nem conseguem, né? Mas carregar 6 tijolos, 10 pessoas carregarem 6 tijolos, com certeza vai ficar mais leve. Então, o trabalho coletivo é isso. O trabalho coletivo é o modo da gente enfrentar os desafios com um objetivo em comum, né? E nesse enfrentamento, a minha história cruza a história do professor Sebastião, que cruza a história da professora Eridete, que cruza a história da professora Renata, o professor Osvaldo, e a gente vai constituindo, então, essa rede de troca de experiência. Então, algum professor hoje que nos ouve, ele pode dizer assim, puxa vida, a experiência da professora Eridete foi muito interessante, eu vou procurar o contato da professora Eridete, porque eu também gostaria muito de implantar um clube de ciências na minha escola, ou na escola onde eu trabalho, né? O professor Sebastião falou das experiências dele que envolvem a publicação de artigos. O professor Sebastião, ele é, sim, um professor que desenvolveu a habilidade de se comunicar cientificamente, né? E criou já até uma rede, eu posso dizer assim, de pesquisadores, editores de revista,
e publicação de livro. Então, essa constituição, que ele também vai fazendo parte, é muito pelo que nós, cada um de nós, professores, pesquisadores, a maneira como a gente se comunica e a maneira como a gente se expõe, no sentido das ideias, né, da temática que a gente trabalha. Então, eu vejo que a comunicação também foi uma palavra muito marcada pelo que vocês disseram, o trabalho coletivo, a tomada de consciência, o acolhimento. Eu achei muito legal isso da Eridete, né? Eu acho que realmente isso é um sentimento que percorre na equipe de docente do programa, é o acolhimento que motiva e que impulsiona. Mas esse acolhimento, ele tem relação direta com o trabalho coletivo, com o trabalho em equipe. Então, não dá para a gente se sentir só e querer trabalhar só. A gente só é alguma coisa por meio do outro. A gente só alcança alguma coisa porque alguém também já nos deu a mão um dia, né? Então, isso se refere no cotidiano profissional, na mobilização para ultrapassar determinado desafio do dia a dia, a docência na pandemia, tudo isso tem relação com o trabalho colaborativo. Então, acho que foram essas palavras, destaque, que eu gostaria de chamar a atenção, que foi comentada pelos colegas, professores, e eu não sei se alguém mais teria alguma comunicação, alguma pergunta a fazer. Eu vi aqui uma pergunta, acho que a gente pode fazer mais uma pergunta aqui. Acho que é o Daimos tem, é isso? Aqui está com esse nome. Professora Eridete, quais são os principais recursos digitais utilizados pelos professores para a produção desses materiais e principalmente das videoaulas? Tira do mudo, professora, seu microfone. Ainda está mudo, professora? Agora. Sim, ele perguntou um pouco antes se nós fizemos formação para os professores. Fizemos sim. Agora, no mês de abril, nós fizemos uma oficina de tecnologias digitais para o ensino remoto com os professores do EFOR. São os próprios servidores do município, são professores do município que estão lá conosco no EFOR. Fizeram a formação de oficinas de tecnologias digitais para o ensino remoto. Viu, professor? Está no canal no YouTube do EFOR Cametá, é só entrar lá que você vê tudo direitinho. Eles ensinam passo a passo a fazer os videoaulas. Eu também continuo professora de biologia, eu também estou tendo meus desafios de fazer meus vídeos a partir das dicas do professor Renato, da professora Tamires e do professor Augusto, tá? Que instrumentos ele coloca assim, de filmagem, edição, são aplicativos. Eles utilizam coisas bem simples mesmo, que eu nunca nem imaginava. São aplicativos, muitos aplicativos que tem aí hoje à nossa disposição grátis, que nos ensinam a fazer o vídeo. E eles dão passo a passo nessa oficina do EFOR de como fazer esses vídeos. E os professores da rede devolveram os vídeos que eles mesmos já começaram a produzir, né? Além disso, lá também nessa oficina você vai ver a estratégia encontrada, é o professor Renato Alfaia que faz essa formação, de como passar o vídeo offline para o aluno que não tem internet. Por exemplo, o coordenador pedagógico, ele vem lá na CEMED, ele pega conosco no pendrive dele o vídeo e leva para lá para o aluno. Aí ele compra aquele cabozinho do celular, passa para o celular do pai, porque o celular hoje todo mundo quase tem, o smartphone passa, ou então passa para direto o pendrive na TV Smart e o menino chega nele a aulazinha que o professor preparou sem ele ter internet. Então é só, lá vai eu, viu, professor Oswaldo, fazer o merchandising, é só ir lá no canal do YouTube do EFOR, da Escola de Formação da CEMED, que vocês vão ver essas oficinas super, muito, muito, muito legais. Tem uma oficina que, por exemplo, eu estou tentando fazer com avatar. Como a gente não quer usar a nossa estampa, né? Aí a gente pega o avatarzinho para fazer a nossa videoaula, tá bom? É só ir lá no canal do EFOR que estão lá todas essas dicas. Legal, obrigada, professora Eridete. Mais alguém?
eu queria, eu vou finalizar esse momento, depois eu vou passar a palavra para as considerações finais da professora Elibete, do professor Sebastião, e por último o professor Oswaldo, tá bom? Para a gente encerrar a sessão. Eu não vi mais nenhuma pergunta específica, de qualquer forma estamos à disposição de todos, né? E amanhã temos mais, né? Mas o professor Oswaldo fecha a nossa sessão já fazendo o convite, relembrando o dia de amanhã. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação, mais uma vez, professor Sebastião, professora Elibete, as experiências de vocês, assim, energizantes, porque é como se a gente sintonizasse, né, no mesmo canal, vou dizer assim, né? Eu vejo que nós temos algo, sim, em comum, que é a melhoria da educação em ciência, educação em matemática, no nosso estado, nos nossos municípios, mas é o que nós podemos dar, digamos assim, como seres humanos e profissionais, para a melhoria da nossa sociedade, né? E o impacto social que as nossas ações alcançam, atingem, né? Seja pela escola de formação, pela direção lá da professora Elibete, seja por todo o envolvimento do professor Sebastião no IFPA, né? Que já passou por vários cargos também no IFPA, e ele vai, na dinâmica das suas atribuições, sempre alcançando tanto alunos da educação básica quanto alunos de ensino superior. Então, a gente vê o quanto, de fato, quando a gente assume essa responsabilidade, né, esse papel de professor pesquisador, mestre, e para frente o doutorado, o professor Sebastião já está também para concluir o doutorado, né, meio para o final do doutorado, e isso vai nos congregando e nos trazendo, nos chamando sempre para a colaboração na educação em ciências e educação matemática. Então, muito obrigada mais uma vez por esse primeiro momento, e eu desejo que em outras parcerias, outros eventos, a gente possa novamente se encontrar e, de repente, vocês passarem também a fazer uma roda de conversa com os profissionais que vocês se envolvem, e o PPG-Doc está junto. Então, muito obrigada a vocês dois, e eu passo a palavra a vocês para as considerações finais. Pode ser o professor Sebastião e depois a professora Elibete. Nossa, novamente agradecer o convite. É uma honra falar de PPG-Doc. Para mim, enxergar exatamente o profissional que eu era antes, né, o que eu fui durante esse processo e o que eu sou hoje. Inclusive, no momento em que eu estava organizando esse material também, isso veio à memória várias vezes. Vieram, né, esses pensamentos, né, as lembranças no período que eu estava no mestrado. Então, assim, são histórias maravilhosas. Isso, para mim, representa uma completude muito grande em relação ao profissional que eu sou hoje. E eu reforço, né, o que eu era antes, assim, contribuiu para o que eu pretendia fazer naquele momento, mas que moldou, né, totalmente o meu ser professor, meu ser pesquisador no presente. Então, essa transformação, ela vai acontecendo, né? O tempo ele vai dando respostas para a gente, mas vou repetir o que eu falei na minha apresentação, né? A gente tem que sair da inércia, acreditar na nossa potencialidade enquanto professor, e que as nossas experiências lá da sala de aula, elas são muito ricas. A gente não deve deixar elas passarem sem que a gente faça uma pesquisa, sem que a gente escreva sobre ela. É um momento em que a gente tende a nos registrar enquanto história também, né? Então, gratidão sempre, eu estou aqui sempre à disposição. O PPG-Doc é uma casa aí. Um abraço forte aí para todos os meus amigos da turma de 2014. Quem tiver interesse, né, em ingressar no PPG-Doc, é o convite que a gente deixa, né, exatamente pela experiência que a gente tem. O PPG-Doc é uma maravilha, ele muda, transforma a gente como profissional que a gente é hoje. Muito obrigado por tudo. Professora Elibete.
Professora França, professor Osvaldo, né, PPG-Doc e LEMAT, a gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando nossas experiências e a oportunidade de, como o professor Sebastião estava dizendo, na hora que a gente para pensar, para compor o material, para buscar nossas fotos, a gente vai buscar na nossa memória, né, os momentos vividos. O professor Sebastião, de 2014, meu mais recente, né, 2018, 2019, mas a saudade na mesma proporção, né, e a gente vai lembrando, buscando na memória. Quando eu comecei a ver, eu me lembrei logo do Eliseu Souza, né, da trilogia que ele faz entre Tempo, Memória e Esquecimento, né. Veio rapidamente essa trilogia na minha cabeça, de como que é gostoso, como é prazeroso. E aí lá venho eu com a minha paixão pela pesquisa narrativa, né, do quanto que a narrativa proporciona isso para a gente. E aí a gente vem fazendo esse resgate através das imagens, né, de tudo que a gente viveu, de como foi prazeroso, de como foi engrandecedor, do quanto a gente cresce, tá, do quanto a gente amadurece, o quanto que a gente aprende enquanto mestrando do PPG-Doc. Eu falo sim com muita paixão, porque é assim que eu sinto, tá? É assim que eu me sinto realizada em ser mestra pelo PPG-Doc, né? E eu sempre motivo meus colegas da área de ciências, na Escola Júlia Passarinho, o período que saiu o edital, eu logo jogo lá, entendeu? O tempo todo estou conversando e incentivando, vão lá e façam a experiência. Vivam a experiência, que a gente com certeza não vai se arrepender de fazer essa experiência junto ao PPG-Doc. Então, muito obrigada, professor Osvaldo, professora França, professor Renata, professor Sebastião e demais colegas que estiveram conosco até agora. Obrigada pela oportunidade, né? E nós estamos à disposição sempre, tá bom? Na frente da CEMED ou como professora de biologia. Uma fala agora, o Sebastião ia falando, no PPG-Doc, eu descobri que eu era uma professora intuitiva, sabe? Eu era professora, gosto da pesquisa, gosto, tanto que sou inquieta, né? Fiz duas graduações, 2 pós-graduações, até chegar no mestrado, e eu sou inquieta, eu tenho as minhas inquietações, sabe? Eu tenho dificuldade de ficar no mesmo lugar, eu gosto de estar nesse negócio para lá e para cá, sabe? E eu descobri que eu era uma professora pesquisadora intuitiva, que eu fazia ensino com pesquisa intuitivamente, que eu usava a ludicidade intuitivamente, que era tudo intuitivamente. E o PPG-Doc me trouxe formação, me trouxe leitura, me deu respaldo para desenvolver melhor a minha prática. Então, muito obrigada, professores, pela oportunidade. Obrigada, professora Elibete. Antes de passar a palavra ao professor Osvaldo, eu preciso agradecer ao professor Osvaldo, a professora Renata. Muito obrigada, professor, pela LEMAT, pela sua parceria no PPG-Doc. Obrigada mesmo, professor Osvaldo. Estamos juntos sempre. Professora Renata, muito obrigada também pela parceria, né? Agora a gente não se solta mais, né? Aí esse grupo, aí, essa diretora aí, né? Essa professora Elibete, com esse trio, e aí eu vou chamar o Sebastião lá no IFE, e vai dar muita rede aí nessa interlocução. Muito obrigada, gente. Obrigada, professor Osvaldo. Só um minutinho, professor Osvaldo, só para registrar a professora França, professor Sebastião, que eu já registrei aqui, tá? A disponibilidade, a roda de conversa, tá tudo anotadinho aqui, né, Renata? Depois a gente vai só amarrar os pontos, tá? Dar os nós. Isso mesmo. Professor, a gente não está lhe ouvindo. Vocês estão ouvindo, professor Osvaldo? Estão me ouvindo não? Agora tá? Melhorou agora? Tá, era o cabo que estava aqui desconectado. Sim, tem uma coisa, professora, que eu sempre falo para os alunos do PPG-Doc, sempre que eu tenho oportunidade, é que eles não podem perder de vista de maneira nenhuma que eles serão referências. Quando eles retornam como referências. E é assim, você não pode, se alguém te pergunta alguma coisa, você tem que dizer, olha, eu acho que é por aqui. Você não pode dizer assim, eu não sei, porque se você disser isso, nunca mais te perguntam nada.
E aí a gente vê agora que isso é uma realidade. Eles estão fazendo o trabalho deles como formadores, levando aquilo que eles discutiram no PPG-Doc e principalmente assumindo a responsabilidade como formadores de opinião, formadores de outros professores. E essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, que eu falo muito para a Renata, falo para a Verena, que a gente não pode perder isso de vista de momento nenhum. E parabéns pelo trabalho de vocês. É assim, a gente está sempre olhando o que vocês estão fazendo, porque esse mundo da pós-graduação é muito pequeno. E tudo que sai de bom, todo mundo sabe. Tudo que sai de ruim também todo mundo sabe. Então é importante que a gente esteja sempre se mostrando a possibilidade de diálogo, se dispondo. Então, olha, por exemplo, agora, se a gente for observar, eu não sei se a Renata está em Belém, mas só nessa sala nós temos pelo menos 3 municípios envolvidos, né? Então a gente está em lugares diferentes, porém nós estamos aqui dialogando. Eu acho que é isso que a gente não pode fazer, a gente não pode se distanciar. Eu percebi isso a primeira vez que eu fui para um evento, quando eu estava fazendo pós-graduação, que eu me sentia distante das pessoas que eu conhecia. Aí, de repente, a gente se encontrou todo mundo no mesmo lugar. Eu disse, olha, não existe essa distância. E a gente está provando isso agora. E eu quero dar os parabéns para vocês e convidar os outros que estão assistindo para que amanhã vocês continuem, que a gente vai ter amanhã o relato da Renata e da Verena, que elas são do PPG-Doc e elas são egressas do PPG-Doc já na área de matemática, e aí parte desses relatos vocês já ouviram a professora Eridete trazendo, mas elas vão trazer mais detalhes desse processo de formação continuada, que é muito interessante. Então, pessoal, olha, parabéns, eu acho que a gente acertou, e agora vamos esperar os outros, né? Vamos empolgar os nossos amigos para eles virem também, né? Pode falar, Renata. Professor, já temos 2 confirmados para o próximo, acho que até amanhã já estão bem empolgados. Tem uma ótimo. professora Ieda, um alô, professora Ieda, a Ieda que foi da minha turma de 2014, ela também quer fazer parte do LEMAT, do grupo de pesquisa. Então, isso para a gente já é emocionante. A gente vê agora eles ter a vontade de participar, porque logo eles estavam meio intimidados, mas agora, olha, Renata, agora eu quero falar um pouco das minhas experiências. Ai, é lindo. E a gente já fica na expectativa dessa já fica no próximo e já fica... Muito legal. Nossa. Bom, pessoal, então a gente agradece a participação de todas e de todos e a gente espera amanhã vocês às 19 horas aqui no canal. Então, muito obrigado a todos e a todas e boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã.